bom dia a todos, né? Hoje sexta-feira, né? Estamos aí encerrando a nossa primeira semana de atividades eletivas do semestre 20.2. E estamos, né? Dentro hoje com mais uma live de boas-vindas ao nosso atual semestre na Universidade de Fortaleza. Conversamos sobre temas da vida acadêmica e sobre assuntos que possam ajudar o aluno a ter a melhor experiência universitária enquanto aluno da universidade. As nossas lives são transmitidas pelos canais oficiais da Unifor, youtube.com/TV Unifor, facebook.com/Unifor Oficial e canal 181 da NET. Quem estiver na nossa sala do Meet, né, pode enviar perguntas através do chat. Muito importante que quem estiver nesse canal possa manter o seu microfone e sua câmera desligados. Meu nome é Michele Galvão, sou assessora da Universidade de Fortaleza e hoje vamos conversar sobre gestão do tempo na vida universitária com o professor Igor Eloy. O professor Igor é graduado em Ciências Biológicas, doutor e mestre em Bioquímica pela UFC, com pós-doutorado pela UES. É docente e responsável pelo projeto especial de gestão do tempo da Universidade de Fortaleza, diretor do Instituto IU, que trata de educação executiva e desenvolvimento pessoal. É palestrante, profissional e pesquisador nas áreas de aprendizagem significativa, cronobiologia, performance e produtividade, mindfulness e bem-estar, e competências socioemocionais para novas perspectivas do mercado de trabalho. Professor Igor, gestão do tempo e vida universitária. É com você. Muito obrigado, professora Michele Galvão, a todos aqui presentes. Quero agradecer também a minha casa, a Unifor, a minha segunda casa, a VR Grade, todo o corpo de assessores, principalmente a professora Michele, e também pela equipe de projetos especiais do CCS, representada aí não só por mim, mas também pela professora Aline Teixeira e Cristina Santiago. Muito obrigado. Gratidão mesmo, a gratidão é o nome que eu posso representar aqui com mais força. Eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês, né, se o Meeting deixar. Vamos aqui. Pronto, apareceu. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gestão de tempo, né, na vida universitária. E eu espero que todos estejam bem. Só para dar um feedback, né, nós temos algumas pessoas na sala, estão conseguindo ver, estão conseguindo me ouvir direitinho, sem nenhum problema. Tá, né, Lígia Santos, excelente. Tudo certo, Igor. Tudo certinho, né? Muito bom. Bom, gente, eu não vou falar muito sobre o meu currículo, né, já foi passado aí, mas essa foto ela foi retirada em uma das turmas de gestão de tempo, né, que nós tivemos presencialmente na Unifor, e para os monitores do CCS, pela minha base das biológicas, né, eu tenho trabalhado muito e pesquisado, né, um pouco falado assim sobre a cronobiologia. A gente tem estudado muito sobre a cronobiologia, o biohacking, que a cronobiologia, cronos, né, o termo cronos quer dizer tempo, a bio, vida e logos, o estudo. Então, a cronobiologia ela pode ser definida como a ciência responsável de estudar os ritmos e os fenômenos físicos e bioquímicos que acontecem em determinados períodos do nosso corpo, né? E quando a gente fala de cronobiologia, dentro dessa cronobiologia nós temos os ciclos circadianos, que são os ciclos, os ritmos, né, os fenômenos que acontecem no nosso corpo no período de 24 horas, tá?
E o biohacking, ele está aí como um estudo da biologia, como também da arte, né, e da tecnologia, para otimização de desempenho, otimização de produtividade, otimização de desempenho não só físico, mas também cognitivo e mental. E a gente pode se perguntar, Igor, por que, é que eu devo me preocupar com essas questões? Né? Posso me questionar por que, é que eu devo te ouvir hoje e, claro, levando para essa questão de gestão de tempo. Porque, primeiramente, a gente vive num mundo acelerado. Né? A gente vive num mundo acelerado. E é engraçado que isso já até é tema de livro, né? A professora Michele conhece bem esse livro, né, professora? Né? A Sociedade do Cansaço, de Byung-Chul Han, que ele trata justamente dessa sociedade em que as pessoas elas estão aceleradas demais. Aceleradas ao ponto de adoecerem por depressão, por estresse. Né? Hoje existe muito da síndrome de burnout, né? E a ansiedade. As pessoas elas vivem ansiosas, todos correndo de um velho deus grego chamado de Cronos, o deus do tempo. Então, aquele minutinho a mais ou a menos que nós computamos, aquelas atividades que nós estamos sempre ali cronometrando, nos deixa muitas vezes sobrecarregados. Né? E na universidade é o que a gente vê mais. Faz sentido a gente falar sobre gestão de tempo na vida, na bios da universidade. Porque, a princípio, eu gostaria de dizer uma quebra de paradigma, né? Gestão de tempo não existe. Eu costumo dizer que gestão de tempo não existe, que, na verdade, a gente faz a gestão da nossa vida. São as nossas atividades, são as nossas tarefas, são os nossos compromissos, as nossas prioridades que nós fazemos gestão, boa gestão ou má gestão. Acontece é que nós vivemos num mundo, né, desenvolvendo a nossa pergunta aqui, nós vivemos num mundo que, mesmo antes da pandemia, já era considerado como um mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo. É o termo VUCA, né, que talvez vocês já tenham se deparado. Né? O que é mais interessante é que nós vivíamos nesse mundo VUCA aqui, né, o nosso cotidiano. Antes nós vivíamos o grande ônibus lotado, os professores viviam em salas de aulas presenciais, lotadas ou não, mas com a interação com os alunos, com o campus, etc. Né? Quem tinha aí, quem reservava um tempinho aí para lazer, passeava com seu cachorro e de repente chegou um negócio chamado coronavírus. Né? Coronavírus, a doença Covid-19, que mudou um pouco as coisas. Os professores tiveram que, para manter a sua produtividade, tiveram que criar uma rotina nova, né? Tiveram que manter as coisas em ordem para que a rotina, para que houvesse uma rotina produtiva. Né? Quem podia sair de casa, os animais, acabavam desenvolvendo novos hábitos para obter para manter a mesma rotina. E nós, que não poderíamos sair de casa, a gente, nesse caso, dava um jeito para manter nossa rotina. Você vê o cara aí segurando, né, no banheiro, mas segurando aí uma haste de aço, de ferro, para poder se manter conectado com um grande ônibus lotado. Né? A verdade é essa. A questão aqui que eu gostaria de levantar, né, Michele, dessa sua charada, neuropsicóloga Michele Miller, que é o poder da rotina. A gente sabe que nós somos seres rotineiros. Por mais que você diga que não gosta de rotina, você tem suas rotinas próprias, tá? São tarefas que você faz né, durante todos os dias, no mesmo horário, e elas passam a se tornar, de uma certa forma, automáticas, tá? E essa rotina, ela é fomentada, ela é estruturada por comportamentos automatizados que nós chamamos de hábitos, certo? De acordo com Eric Kandel, no seu livro Princípios de Neurociência, ele coloca o seguinte: hábitos são comportamentos rotineiros, do tipo estímulo-resposta, a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, tá? Que gradualmente adquiridos pela repetição e resultantes de uma forma distinta de aprendizado implícito. Vamos entender uma coisa. Vamos entender que os hábitos em si,
os hábitos em si são comportamentos que você faz já de forma inconsciente, tá? Vamos entender que você tinha hábito aí de ir para a sala de aula e estar interagindo com o professor. O professor, ele serve ali como um estímulo, os colegas servem aí como estímulo. E desses estímulos você dava o quê? Uma resposta, ações que te levavam a um determinado resultado, tá? O que acontece é que quando nós fomos empurrados para dentro de casa e alguém nos disse o seguinte, que nós não deveríamos sair de casa, a gente começou a se deparar com outros estímulos. E aí nós começamos a ter o quê? Novos hábitos e uma rotina diferente. Esse camarada aí, né? Ele com certeza ele entende que o sofá não tem como vencer o sofá na hora de assistir aula. Então nós começamos a criar uma nova rotina. Essa rotina ela começou a nos trazer também resultados controversos. Né? Antes eu tomava um banho, vestia uma roupa, comia alguma coisa e assistia uma aula. E de repente às vezes eu nem saio da cama. Né? Às vezes eu não consigo nem mais mexer o braço. Eu já conecto o mousezinho ali, a minha mão, que é o travesseiro, e aí eu simplesmente crio uma nova rotina. Essa rotina, ela tem uma série de problemas em relação aos nossos resultados, tá? E antes da pandemia, nós já éramos conectados às redes sociais. O que acontece é que, uma vez estando dentro dos nossos lares, tá? com não tendo alguém que nos policiasse, ou então alguns estímulos nos levavam a criar o hábito de entrar dentro de um buraco negro chamado rede social e não sair dali, né? Acaba que, muitas vezes, a gente acaba se deparando de muitas tarefas, muitos conteúdos que ficavam na zona da urgência, quando, na verdade, deveriam ter sido tratados como tarefas que precisavam ser executadas, agendadas, bem organizadas, para poder não ficar nessa zona da urgência. Tá? Então, vamos entender uma coisa. Hoje, que nós estamos, de uma certa forma, saindo da caverna, nós estamos vendo um mundo que continua sendo VUCA. Tá? Aliás, esse termo VUCA, ele se aplica ainda mais durante esse processo de pandemia. O mundo se tornou ainda um pouco mais volátil. Tudo se tornou muito incerto, as coisas são muito complexas, e detalhe, para a gente resolver cada coisa, a gente tem que resolver com diferentes pontos de vista, porque senão a gente não consegue andar muito, né, nesse mundo que a gente vive hoje. E eu posso representar aqui para vocês, eu posso trazer para vocês 5, ou melhor, 6 problemas principais que você pode ter, né, que você tem que resolver urgentemente como um estudante universitário. Né? A primeira coisa é a procrastinação e o vício pelo urgente. Na verdade, né, nós nos habituamos a protelar as coisas. Na verdade, a gente se tornou, muitas vezes, viciados em termos coisas urgentes na nossa agenda. Parece até uma coisa bacana, né? Dizer assim, rapaz, eu estou com muita coisa para fazer. Na verdade, você tem muita coisa para fazer porque, né, esse vício pelo urgente é uma das causas da ansiedade, Samara. Você começa a entender, né, que muitas questões aí são questões comportamentais. Você deixou muita coisa acumular, né, às vezes está viciado por essa urgência e por você ser picado pelo mosquito da procrastinação, protelar as coisas, deixar as coisas e só trabalhar sob pressão, e acaba que você sempre, em algum momento, está sempre tomado por atividades. Outro elemento importante é o desessencialismo e a síndrome da agenda lotada. Parece que para algumas pessoas ter a agenda lotada é bacana. Não ter tempo para nada parece que virou uma moda. E isso vem muitas vezes de um olhar. Às vezes a gente não consegue identificar o que é que realmente é essencial, o que é que realmente é trivial. Aprendemos nessa sociedade que nós podemos ter tudo e podemos aceitar tudo. Então, fica às vezes numa lista de pendências, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de eliminar ou até mesmo de delegar alguma coisa. Um outro elemento também que todo mundo tem que resolver urgentemente é a falta de foco nas atividades a serem executadas. Na verdade,
né, a gente pode perceber que grande parte das pessoas, pelo fato de procrastinarem, de viverem na urgência, de não entender o que é essencial, o que é trivial, está sofrendo da síndrome da agenda lotada, essas pessoas acabam operando como multitarefa. Elas querem resolver tudo ao mesmo tempo, né? Pulverizando a sua atenção, pulverizando o seu foco e não tendo resultados consistentes, né, nas atividades que realmente se propuseram anteriormente. Então, quando você coloca, Samara, que a falta de foco é um ponto chave, é porque é mesmo. Né? E aí, quando você fala assim, é importante ter prioridades. Muito bom, Samara, porque a maioria das pessoas, né, a maioria de nós, a grande maioria, entendeu que prioridade é uma lista grande de prioridades. Não, gente, prioridade, lá da etimologia da palavra, é o quê? As primeiras coisas, ou a primeira coisa que você tem que fazer. Então, nem tudo que é prioritário, que você coloca como prioritário, é realmente prioritário, tá? O quarto elemento aí, um quarto problema que eu vejo como um grande problema que o estudante universitário deve resolver é o uso descontrolado das redes sociais. Você vê que tudo é um hábito. E esse hábito, né, esse comportamento, se você não cuidar, se você não encaixotar ele num tempo específico, ele infla como um gás e toma sua agenda toda. Você acaba focando a sua atenção em algo que vai passando ali né, a timeline do seu Instagram, e você acaba se perdendo, você acaba perdendo, né, o timing para você resolver o que é realmente importante, tá? E o fato de você ter maus hábitos, você pode criar uma rotina que não seja produtiva. Aí nós entramos em um dos principais problemas, que é a falta de uma rotina produtiva. Né? Que, claro, como eu falei, essa rotina, ela é fomentada, ela é construída a partir de hábitos. E, como se não bastasse, o sexto e último ponto é a desorganização das atividades diárias. Um dos principais problemas é você não utilizar ferramentas de planejamento, de gestão, para poder organizar as suas atividades diárias. E aí, para a gente poder dialogar, né, vou dar uma paradinha aqui, mas eu gostaria de trazer aí 4 armadilhas que você pode cair tentando resolver, solucionar esses problemas. Porque tem um detalhe interessante. Eu falei para vocês a respeito das minhas pesquisas, a respeito da cronobiologia. Se você não conhecer o seu ritmo biológico, você possivelmente não vai conseguir eliminar os problemas que eu acabei listando aqui. Primeira coisa que você tem que saber é se olhar. Será que eu funciono bem de dia ou de noite? Né? Será que em que horário eu consigo produzir melhor? Se eu tenho prioridades, que horário eu devo executar? Né? Será que é importante eu comer um determinado alimento rico em carboidrato em determinado horário, sabendo que vou ter um pico de insulina, e nesse caso, ficar sonolento, perder a produtividade? Um outro aspecto é não investir em exercícios de atenção, de foco, de consciência. Outro elemento é você não desenvolver bons hábitos. E só no final eu coloco aí você não utilizar ferramentas de gestão. E aí, por exemplo, né, Samara, por exemplo, se eu pegar aqui um exemplo, né? Se eu pegar aqui a Marília e a Terezinha. Terezinha Joca, minha querida amiga. Agora eu vi você aqui. Saudações. Então, se eu pego, por exemplo, vocês duas e entrego a mesma ferramenta para vocês de gestão de tempo, gestão de atividades, de gestão de tarefas, né, de compromissos, se eu entrego para vocês duas, né, vai haver uma variação de performance aí, a depender desses 3 elementos que eu coloquei aqui em cima. Tá? Vou dar uma pausa para quem quiser perguntar alguma coisa, inclusive, professora Michele, né, professora Michele, o que é que você achou aí, professora Michele, do que eu abordei? Está interessante? Professor Igor, a minha dúvida e quando tem que estudar pela manhã? Trazendo aqui
trazendo aqui para a questão do biorritmo e o mundo e a concretude, né, da vida na universidade, do mercado de trabalho, né, como é que a gente tenta, acho que vai ser suas próximas abordagens, né, o conhecimento desse ritmo biológico que nem sempre dialoga com o ritmo da oferta de aulas, do horário de estágio, do mercado de trabalho. Qual é o equilíbrio possível? Isso é muito interessante, Michele, muito bom, porque assim, já já eu vou falar para vocês de que nós criamos um curso estruturado, pensado nisso, tá? E que a gente vai conseguir ali muitas respostas. Mas só para fazer uma construção, vamos pensar, por exemplo, nos indivíduos que são vespertinos. Eles têm um biorritmo, né? O relógio biológico dele só funciona lá depois das 10, 11 horas da manhã. Fisiologicamente, você vê que há um aumento apenas de cortisol, um hormônio que te deixa mais alerta, somente nesse horário. Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso estar presente, né? Perdão, como é que eu posso ter um melhor desempenho se eu sou vespertino? Eu tenho que estar lá no AB da manhã, às 7h30. A primeira coisa é que você vai ter que fazer alguns ajustes de hábitos. Né? O primeiro hábito que você tem que estruturar, né, é você não negociar com você. Você tem que tomar um banho gelado. Igor, não serve banho morno, não? Não, banho morno serve para dormir. Não vou explicar aqui para vocês nessa palestra, mas um dos elementos, fazer isso. Existe o quê? Alguns mini hábitos que estão associados ao exercício físico, que acaba acostumando o seu corpo a ter um aumento de atenção durante esse início da manhã. E, claro, associado às ferramentas certas. Mais uma vez... Professor, pois não, Samara? linkando o que o senhor está falando, assim, também tem muito a questão da necessidade da pessoa. No caso, Sim. eu sou uma pessoa que, vamos supor, eu desperto 10 horas da manhã, por exemplo, mas eu tenho uma necessidade como aluno ou como um profissional de estar lá no meu trabalho 7 horas da manhã. Então, eu vou ter que criar esse hábito, né? Isso. De ter que acordar naquele horário e o meu Muito corpo bacana. vai começando. Tem até um livro que aborda isso, que é o Milagre da Manhã, né? O Milagre da Manhã é um deles, né? Muito bacana. E aí, Samara, você tocou num ponto importante. Porque o que você precisa é educar a sua atenção, o seu corpo físico, mas a sua mente, para uma nova rotina. E aí você sabe, né? Você agora é o exemplo vivo que a gente pode utilizar para quê? Como é que eu posso criar uma nova rotina? Eu preciso criar hábitos. E existe técnica para isso. Bons hábitos levam à rotina e, de repente, o teu corpo está dando mensagem para a mente. Né? Não é só a mente que dá informação para o corpo. O seu corpo está dando a informação de assim, não, eu voltei agora, eu já coloquei como rotina isso, então eu já faço algo que já me desperta, já me deixa melhor. Normalmente os vespertinos, eles precisam realmente de uma dosezinha de cafeína no começo da manhã mesmo. Né? Diferente dos matutinos, que se fizer isso, no final do dia pode ser que esteja esgotado de energia, tá bom? Então, é isso. Alguém tem mais alguma pergunta dessa primeira parte que a gente trabalhou? Posso prosseguir? Beleza. A Samara, porque se a gente ficar nessa, eu sou uma pessoa que só funciona à tarde e vou incorporar isso. Beleza. E aí, no curso de Gestão de Tempo, viu, o nosso, Samara, que a gente vai ofertar, vai abrir as inscrições, você vai ter aí bem mais elementos para trabalhar essa parte. Tá bem? Seguindo, vamos lá. Se a gente colocar aqui o principal vilão, Igor, tem um principal vilão disso tudo? Tem. Se você for olhar, sim, tem um principal vilão. Sabe qual é? O principal vilão disso tudo é a sua falta de autogestão. Por isso que eu coloquei na hierarquia, eu coloquei aqui a utilização de ferramentas lá embaixo. Né?
Porque as ferramentas, elas são importantes, mas você precisa também trabalhar um pouco a sua performance, o seu desempenho. Como é que... E, claro, isso vai depender muito do quê? Do seu corpo, da sua mente, da sua atenção. E um dos elementos que eu coloco aqui é não conhecer o seu ritmo biológico. Eu garanto para você que alguém aqui da sala já fez isso alguma vez. Seja sincero. À noite, estou lá para as 9 horas da noite, eu ligo o celularzinho. Já aconteceu isso com você? E você fica ali um tempão, né? Ninguém quer assumir aqui, né? Tudo bem, né? Tá tudo tranquilo, tá todo mundo em casa, tá certo? Mas eu garanto para você que você nem sequer percebeu que isso aqui está mandando uma mensagem para o seu cérebro de que ainda é dia. Você sabia disso? Né? Ontem mesmo, né, Igor? Muito obrigado pela sinceridade. Isso é muito bom, isso é muito bacana. Porque, veja bem, fisiologicamente, aquilo manda um sinal para o teu cérebro, para o principal relógio biológico, nós temos vários relógios biológicos no nosso corpo, vai dizer o seguinte: ei, psiu, vamos aumentar aí a taxa de cortisol e vamos diminuir a melatonina. São dois hormônios que estão ali, a melatonina por sono e o cortisol por alerta, e você acaba desestabilizando os estágios do sono. Você não dorme bem. E o que é que tem a ver dormir bem com a questão de gestão de tempo? Bom, segundo essa pesquisa, eu vou aqui resumir para você por que você tem que priorizar sonos. Igor, cochilo vale? Cochilo vale, mas você também tem que entender que você não pode passar mais do que 20 minutos cochilando, porque senão você aprofunda o sono e você acorda pior do que quando você dormiu. Então, a falta de sono, ela pode reduzir a atenção. Você acaba tendo dificuldade para discriminar sinais. Você tem prejuízo na memória, que é super importante para nós, estudantes. Estamos estamos fazendo uma graduação. Nós temos alteração no humor. E que isso pode causar o quê? Estresse, fadiga, irritabilidade. Diminui a motivação e o interesse. Sabe aquele momento que você fica largadão na cama e no sofá e diz assim, rapaz, estou desmotivado, né? Diminui a capacidade de concentração, aumenta a estabilidade e erros por omissão. Você acaba, como eu estou desestimulado, eu posso errar e assim, vou errar mesmo. Sonolência. Isso prejudica o aprendizado, né? E várias outras funções motoras, executivas, tá? Então, nesse caso, é uma das armadilhas que você pode cair. A gente discorre mais sobre isso no nosso curso, tá? Uma outra armadilha é você não investir, muitas vezes por não conhecer, não investir tempo em exercícios de atenção plena, exercícios de consciência. E esses exercícios de consciência, eles têm vários benefícios. Não só para o foco, né? Não só para a atenção, mas também traz o quê? Muita serenidade, né? Diminui os efeitos indesejados do estresse, da ansiedade. Aí nós temos uma técnica muito interessante que é o mindfulness. O mindfulness, confundido muitas vezes com meditação, o mindfulness é uma estratégia, né, ou melhor, estratégias, exercícios para você se manter focado, para você se manter no presente. Nós temos vários artigos, né, artigos que mostram o benefício do mindfulness em intervenções com estudantes universitários, tá? Existem vários artigos. E o benefício disso, gente, é porque, assim, nós estruturamos um comportamento automatizado, o piloto automático, a gente vive no piloto automático. Parte desse piloto automático é benéfico para a nossa mente, para as nossas atividades que a gente faz corriqueiramente. Parte desse piloto automático nos ajuda também a se concentrar melhor nos nossos estudos, você sabia disso? Só que quando isso acaba, né, tendo uma recorrência ao ponto de estruturar hábitos que nos levam a disfuncionalidades, a coisa começa a complicar. Porque, por exemplo, se você trabalha, você está lá estudando, né, está lá concentrado e você está pensando em dormir, é uma disfuncionalidade. E quando você se deitou e você começa a criar uma consciência pesada para, não, eu precisava estar fazendo isso, isso é uma funcionalidade. E aí começam a aparecer
outras questões psicossomáticas, tá? Psicossomáticas. Nós temos aí a Terezinha Joca, que faz parte, é integrante de um corpo fantástico dentro da própria Unifor, que é o PAP, né, o Programa de Apoio Psicopedagógico, que recebe muitas vezes os alunos dessa forma. Então, mais uma vez, que bom, Marília, que você está se vendo, porque você pode, assim, eu preciso, então, melhorar isso. Então, a Terezinha Joca pode te ajudar, Programa de Apoio Psicopedagógico, o PAP, pode te ajudar em trazer isso como um movimento mais funcional e não como um movimento mais disfuncional. Então, esses exercícios de consciência, eles nos ajudam a sair do passado, porque às vezes nossa mente está presa no passado. E sair, ou sair do futuro, porque às vezes a gente está pensando em coisas que nem aconteceram ainda, tá? E nos trazer para o presente, com muita gentileza, sem auto-julgamento. Porque, na verdade, as técnicas de consciência de mindfulness, elas nos ajudam a quê? Ajudam a nos centrar numa realidade e a aceitar aquela realidade. Essa aceitação, ela nos ajuda a sermos mais maduros em relação ao que a realidade nos propõe, nos sugere ou até nos obriga a fazer. Certo? E claro, nós estamos falando aqui, muitas vezes, de uma escolha. Nós escolhemos estar numa realidade, nós escolhemos estar num ambiente universitário, então nós temos muitas atividades para que nós possamos nos tornar profissionais de excelência. Quando nós fazemos o quê? Uma escolha, mas muitas vezes nós não aceitamos a realidade que nos é posta, aí nós precisamos de práticas como essa, certo? Práticas. Muito obrigado, Terezinha Joca. Muito obrigado. Tá aí o contato, né, do PAP, tá? Antes de passarmos para o outro nível, falar sobre hábitos, né? Antes de falarmos sobre isso, alguém quer fazer alguma pergunta? Michele, quer fazer alguma consideração, professora Michele? Professora Michele Galvão? Igor, eu acho que uma contribuição é assim, como é necessário uma disciplina para desenvolver um novo hábito, né? Porque ele não tá centrado apenas no nível consciente, né? Muito pelo contrário, às vezes a gente lê livros de produtividade, né? Tem acesso a conteúdos de gestão do tempo, mas a mudança ela é gradual, né? Ela precisa ser construída, né? E exige um esforço de energia muito grande no início. E aí, começar a vida acadêmica desenvolvendo desde o início bons hábitos, né, vai poupar muito esforço de transformação lá na frente. Muito bom. É exatamente isso, Michele. Michele, você tocou num ponto importante, porque, assim, os hábitos, eles são comportamentos, eles são comportamentos que se enquadram dentro do aprendizado implícito. O aprendizado, vamos dizer assim, o que é o aprendizado implícito, Igor? Eu manifesto esse aprendizado nas ações. E isso vem muito de quê? Você não tem consciência. Quantos de nós nos deparamos fazendo as mesmas coisas todos os dias? Né? E isso é habitual, você acaba criando essa rotina. Só que um conjunto de comportamentos levam o quê? A ações que trazem resultados. Será que esses hábitos, eles trazem resultados? O que você pode treinar, isso é um treino, tá? É você treinar a criar o quê? Hábitos e rotinas. É claro que existem rotinas que não são impostas. Começou o semestre, minha vida mudou. A minha vida mudou, né? Eu estava no modus operandi, eu estava numa velocidade e de repente mudou a velocidade, mudou os processos, mudaram as atividades. Gente, se você não souber construir um hábito, tá? Se você não souber construir um hábito, e a gente vai falar isso no curso de gestão de tempo, você fica sempre patinando, porque as coisas mudam, os tempos mudam. Nós estamos, né, doutora Michele, num mundo VUCA, de alta volatilidade, com muitas mudanças, e você, de alguma forma, tem que
se adaptar, e rápido muitas vezes. Algumas pessoas mais rápido, outras pessoas mais lentas, mas tudo bem. O importante é que você consiga estruturar um hábito, e a gente vai discutir sobre isso, né? A Lígia colocou um roteiro de estudo, é sempre muito bom, né? Começou o semestre, a minha vida mudou completamente, né, Michele? Né? A nossa vida muda, e só que a gente tem que ter domínio, não só da nossa agenda, porque, como eu falei para vocês, eu trago para você uma ferramenta de gestão de tempo, de gestão de atividades, muito bem, digo como é que ela funciona. Só que detalhe, tem um outro fator, você. Né? A sua vitalidade tem a ver com sua saúde física. Os seus processos sabotadores tem a ver com a sua questão mental, né, que isso vai interferir muito no seu desempenho cognitivo, na sua aprendizagem. Michele? Estou aqui. Beleza, quer fazer mais alguma pergunta, alguma colocação? Excelente colocação, viu, Michele? Por sinal. Não, tô digerindo isso que você traz, né? Da gente desenvolver essa possibilidade de ter mais controle, né? Uhum. Ciente que algumas mudanças elas já estão previstas, né? Uhum. A próxima disciplina, o próximo semestre, né? Os alunos que têm interesse na continuidade da vida acadêmica, o mestrado, né? E isso é um processo que a gente pode aí antecipar algumas experiências para viver isso de forma mais plena quando chegar, né? Mais plena e, obviamente, né, mais madura, porque nesse ponto é importante quando se fala assim, controle, de que nível eu tenho que ter desse controle? Que nível desse controle eu preciso ter? Porque tem situações, né, por exemplo, todo mundo foi submetido a uma carga horária X, perdão, as disciplinas em horários X, né? Primeira coisa que você tem que entender é que existe diferenças entre tarefa e compromisso. O que você tem lá, a sua cadeirinha naquele horário, é um compromisso. Depois a gente fala mais sobre isso. Mas o que eu quero dizer, aquilo ali, você tem que se adaptar. Não tem jeito. Né? Não adianta você vai ter que controlar algumas questões internas suas. Mas você não vai mudar aquele horário. Né? Então, existem níveis de controle. Como, por exemplo, eu tenho uma tarefa em que eu tenho que desenvolver naquela semana. Aí é uma tarefa. Eu não preciso aí, as atividades assíncronas do Moodle, por exemplo. A atividade foi colocada para ser resolvida até sexta-feira. O que eu devo fazer, né? Que ferramentas eu devo utilizar e que atitudes eu devo tomar para que eu realmente entregue isso na sexta ou antes e que isso fique muito bem na minha agenda para que eu não comprometa outras atividades. Tá? Aí requer um quê? Um controle maior. Porque uma atividade é algo assim que você não tem um horário, dia marcado, aquele negócio, e que aquilo pode inflar e tomar sua agenda. Né? Beleza. Alguém quer fazer mais alguma consideração? Estou vendo aqui a Samara, a Paloma, né, a Lígia, a Marília, o Igor, a Letícia, enfim, estou vendo muita gente legal, né, pode perguntar. Tá? Vou dar prosseguimento, porque quando a gente está falando sobre hábito, existe algo interessante a gente falar sobre hábito. Tá? E aqui é só uma palhinha, tá, gente? É só uma palhinha, para você entender que uma das 4 armadilhas é você pensar assim, poxa, eu vou pegar a ferramenta de gestão de tempo do Igor, lá do curso online, e vou logo aplicar. Não, existe também algo, né, importante para você desenvolver realmente o que a ferramenta tem, o potencial, melhor, você tem que utilizar as atitudes certas para otimizar o uso dessa ferramenta de gestão, tá? E um dos aspectos aí é o desenvolvimento de bons hábitos. Eu coloquei aqui de uma forma bem resumida, assim, bem simples de se ver, que todo hábito ele tem alguns elementos, né, alguns elementos que levam a bons e maus hábitos, tá? Então, todos eles nós temos o aspecto motivacional, existem os estímulos, existem os graus de dificuldade. E, obviamente, muitos estão no primeiro nível e se apegam apenas a ele.
Às vezes tem hábito, não, eu estou muito motivado, começou o semestre, agora eu vou estudar o quê? Vou estudar muito, quando você não tinha aquele hábito de estudar muito, né? Eu vou logo começar no primeiro dia, lendo logo 10, 15 páginas desse livro, quando você não tinha esse hábito de fazer isso. E você começa a entender que isso gasta uma energia muito grande, você acaba se desmotivando. Não é muito bacana você estruturar um hábito que você não tem, tá? Apenas, se ligando apenas com a motivação, porque motivação é muito volátil. Tem dia que você está muito bem, tem dia que você está muito mal. Tá? A gente discorre sobre isso, estou falando só apenas dos elementos. Um outro elemento importante é o estímulo. Como o hábito é um comportamento do tipo estímulo-resposta, eu só dou a resposta, eu só ajo a partir de um determinado estímulo. O que é que pode ser um estímulo? Né? Por exemplo, um estímulo para eu poder acordar cedo e correr antes da minha aula. Igor, tem gente que faz isso? Tem. Né? Tem. Eu faço alguns dias, um dia sim, um dia não, faço antes das 7h30, eu estou correndo e estou ali. O quê? Muitas vezes o estímulo basta o quê? Eu colocar bem arrumadinho a roupa de corrida perto da cama, na hora que o despertador tocar, e o despertador, né, o despertador ele está longe, por outra questão que eu vou já comentar, né? Na hora que ele toca, eu olho para aquela roupa, tá tão organizadinha, que eu gosto das coisas organizadas, e já penso, não, bora correr. Né? E aí a Samara coloca, isso é interessante, eu quero mudar de uma hora para outra radicalmente, não funciona, e não funciona. Natureza não dá saltos, certo, Samara? Da mesma forma, teu cérebro não dá saltos. Né? E aí há um outro elemento, por exemplo, eu tenho um hábito, eu quero ter um hábito de ler tantas páginas desse livro aqui por dia, né? Uma coisa que pode servir é você colocar uns post-its como lembrete, é um estímulo. Existem outros estímulos, estou colocando só alguns exemplos. Mas também existe o outro fator, o grau de dificuldade e o grau de facilidade. Se eu quero estruturar um hábito que eu não tenho muita prática naquilo, né? Por exemplo, eu quero ler 10, 15 páginas e eu não tenho um bom hábito de leitura, diminua a dificuldade e vá aumentando progressivamente. Comece com uma página. A gente tem uma semana aí bacana, porque é uma semana que está tendo apresentação de módulo, a gente está mais tranquilo, e você pode fazer algumas adaptações. Da mesma forma, se você quer ter um pouco mais de condicionamento físico, só para vocês terem ideia, como tudo está muito imbrincado, muito unido, porque já saiu uma pesquisa agora em 2019, né, com um artigo muito bom de neurociências, em que a atividade física de baixo impacto, tá? Ela ajuda você a aprender melhor. Tem repercussão no seu processo cognitivo de aprendizagem. A atividade física de alto impacto, ela te ajuda a ter, a poder modelar mais o teu emocional. Pois não, Michele? Só traduzir baixo impacto e alto impacto. Vamos pegar um exemplo aqui. Né? Eu vou fazer uma caminhada. Levinho. Vou fazer uma corridinha, né? Uma corridinha, e a corrida é só no momento que eu ficar mais ofegante, eu parei. Levinho, tranquilo. Isso te ajuda melhor, né? Te ajuda a estruturar melhor. Você lança sinais neuroquímicos no seu cérebro e te ajuda melhor a aprender mais fácil. Isso te ajuda no processo de memorização e aprendizagem. Tá? Beleza? Agora, quando a gente pega, por exemplo, alto impacto, vamos pegar os HIITs. Um HIIT em que você, em pouco tempo, faz exercício, né? 40 segundos no exercício, mais um minuto no outro, e depois que você tem um descanso, e você está ali ofegante e tudo mais, isso é alto impacto. Musculação, mas é alto impacto, e assim por diante. Tá bom? Ok? Alguém quer fazer alguma consideração? Perfeito? Né? Só lembrando... Pois não, Lígia. Na meditação, professor.
Boa. A meditação, ela pode, uma atividade que se confunde muito, mas ela pode ser utilizada tranquilamente para meditação, são atividades de consciência, exercícios de consciência, de mindfulness, né? Porque, assim, a meditação, ela tem por um foco, muitas vezes, de relaxar, tá? Isso é muito bom, inclusive te ajuda até a dormir, relaxar mesmo. Agora, existem outros tipos meditativos. Agora, o mindfulness, a atenção plena, ele te ajuda a focar no presente. Você relaxa, mas você utiliza uma âncora, que normalmente é a respiração, para poder focar no presente. E você começa a treinar o seu cérebro a focar numa coisa só, tá? Meditação é excelente. A meditação, ela te ajuda, inclusive, a pensar de forma mais criativa, tá? E também é uma ótima atividade de recovery. O que é o recovery? Estou trabalhando, 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 estudando, estudando, estudando. Tenha um momento para você o quê? Delimite um momento para você descansar. 10, 15 minutos, sai do local, dê uma passeadinha, volte e estude de novo. Né? Isso é um momento de novo. Como, por exemplo, estou estudando, posso fazer uma meditação, relaxei um pouquinho, ou então atividade de consciência de mindfulness, volto para a atividade de novo. Tá bem? São muito benéficos. Tá? E... Peraí que desapareceu o meu... Vou projetar aqui a tela toda, porque sumiu a coisa aqui do Meet. Tá? Um último elemento que eu considero muito importante são aí as verdadeiras, né, ferramentas de gestão. Né? Que nós temos aí, só para a gente simplificar, por exemplo, a utilização de uma agenda, um plano de estudo, que é uma coisa que você vai aprender no curso de gestão de tempo. Se você não utilizar, você muitas vezes não sabe a importância de fazer um planejamento semanal e a importância de você fazer um plano diário, que há uma necessidade, tá? Há uma necessidade. Bacana. Muito bom. E eu posso dizer, eu posso listar aqui um dos 5 maiores benefícios imediatos para quando você resolve esses problemas. Né? Primeiro, você vai se conectar, né, muito mais com o que é importante na sua vida universitária, na sua vida como um todo, mas na sua vida universitária. Aplicando esses elementos que eu coloquei, você vai conseguir se conectar muito mais do que é essencial. Tá? Você vai ter muito mais foco nos estudos. Você não irá acumular tarefas importantes. Tarefas importantes, gente, se elas são importantes realmente, elas precisam ser resolvidas logo. Tem que se antecipar para que não caia na zona da urgência. Tá? Isso, a Michelle é muito antenada. Tá? Você também vai conseguir administrar sua vida pessoal e acadêmica profissional. O benefício de você fazer o curso de gestão de tempo, né, e utilizando as ferramentas que eu acabei de citar, né, de explorar né, só um pouco, é que você vai não só administrar bem a sua vida acadêmica profissional, para quem trabalha também, mas também vai pensar na sua vida pessoal. Por que não? Por que não? Não é porque começou o semestre que você pode deixar de fazer uma atividade física, muito pelo contrário. Você precisa de uma nova rotina, tá? Uma nova rotina, novos hábitos para realmente, dessa rotina, sair resultados interessantes. E o quinto maior benefício é para você também ter mais saúde e vitalidade. Até porque nós temos um centro dentro da nossa queridíssima Unifor, que é o Centro de Ciências da Saúde, e a gente cada vez mais tem interagido um centro com o outro e entende que saúde é uma coisa que tem que ser promoção. Nós temos que promover saúde. Todos nós temos que viver saúde. Né? Unifor, gente, é um local para a gente ser feliz. Existem muitas instituições, né, que vendem educação como uma commodity, como uma mercadoria. A gente entende que não é bem isso.
A gente sabe que a gente tem que prezar porque por uma educação executiva de excelência, mas também que a gente possa ser profissionais excelentes, mas também nós possamos ser cidadãos excelentes, para que nós possamos ter uma vida com vitalidade, com saúde. Né? A Cave, o meu sinal saiu na hora que o senhor explicou o mindfulness. Cave, tá, o tempinho tá já saindo, né? Já está finalizando, mas logo, logo, se sobrar um tempinho, eu explico, tá? E vai ficar gravado, tá bem? Tudo bem? Beleza. Excelente, a Michelle já beleza. Então, os 5 principais passos que você deve tomar para resolver esses problemas de forma bem resumida, de forma bem leve, né? Primeiro é criar um planejamento que se adeque ao seu ritmo biológico. Tá bem? Entenda que o que nós temos por aí na gestão são ferramentas. Tá bem? E a ferramenta, cada um explora da maneira, né, de uma maneira, e outra pessoa explora de outra maneira. E muitas delas, né, a performance que você vai ter, o desempenho que você vai ter com o uso dessa ferramenta, ela vai ser melhor otimizada quando você conhece mais o seu ritmo biológico. Algumas nuances do ritmo biológico. Né? Segundo é realizar diariamente exercícios de atenção plena e consciência. Nós vamos aprender a exercitar nossa consciência para estarmos focados e presentes nas atividades que precisamos ter. Se nós temos uma atividade que é síncrona dentro do Moodle, né, e muitas vezes eu entro nessa atividade pensando em outras coisas. Como é que eu posso criar engajamento para aquele momento presente ser realmente o momento e não um dos momentos? Porque eu estou pensando em várias outras coisas. Então, para isso, você tem que exercitar a sua mente. Quando nós estamos desfocados, gente, a maioria das pessoas que tem problema com foco é porque não tem um cérebro treinado para isso. Tudo bem? Então, fica assim. Bom, o terceiro passo é aprender a criar bons hábitos e uma rotina produtiva de estudos. Tudo bem? Mudou a chave, dia 17 de agosto, a coisa começou um tanto diferente, comecei a perceber que coisas que eu fazia eu não faço mais, né? Eu tenho uma nova rotina, tudo bem. A partir dessa rotina, como é que eu posso, então, né, criar novos hábitos para ter mais resultado? Né? Os resultados dos meus estudos, resultado nos grupos em que eu faço parte, né, se eu faço parte do grupo de pesquisa, se eu faço parte de outros grupos aí. Né? Quarto, é usar ferramentas de gestão das atividades semanais e diárias. Tá? É eu me habituar a entender que eu tenho que ter um planejamento semanal, e esse planejamento semanal tem que ser flexível o suficiente para que eu possa trabalhar as atividades durante os dias da semana. E ter tempo livre. Né? E ter tempo livre. Tá? O quinto é inscrever-se no curso, né? No curso e mentoria, vai ser um curso e uma mentoria, de gestão de tempo que a gente vai abrir, né? Vocês têm que ficar atentos à programação do Clipping, dos anúncios, das notícias que estão lá no seu Unifor Online. E é isso, gente. Eu quero agradecer a todos. Aqui estão os endereços das minhas principais redes sociais. Se quiserem entrar em contato comigo, a partir delas podem entrar. E fico aberta para mais perguntas, tá bem? Igor, muito obrigada, né, pela sua fala. Você traz aí questões que são sistematicamente na nossa rotina, né, na área de estudantes, nos núcleos de apoio ao estudante nos centros, no programa de apoio psicopedagógico, né, professora Carol Mota, na área de carreira, né, as pessoas estão aí agradecendo, né, e aí um esclarecimento, pessoal, né, e um convite também. Na próxima semana a gente abre as inscrições para o curso de gestão do tempo na vida acadêmica. Se você é um aluno ingressante, se você está no meio do curso, ou se você está num semestre, né, aquele semestre assim do coração, que você precisa fazer o seu TCC, que você precisa administrar suas disciplinas com a carga horária de estágio, que você precisa
ter maior disciplina entre os horários de sala de aula, as suas atividades no trabalho e a sua rotina pessoal, né? A gente entende que trabalhar a gestão do tempo é também promover saúde e bem-estar, não é isso, professor Igor? Exatamente. Exatamente. Eu gosto de colocar, Michele, uma linha hierárquica para as coisas da minha vida. Primeiro, saúde, física e mental. Segundo, família. Terceiro, trabalho. Então, na hora do processo decisório, eu tenho que decidir que, primeiro, eu só funciono bem se eu estiver trabalhando minha saúde física e mental. Na hora que tem alguma questão que envolve trabalho e família, eu escolho primeiro a família, depois o trabalho. Quando você faz esse tipo de hierarquia, você consegue gerenciar tudo isso, você consegue tomar boas decisões. Ah, tudo bem. Muito bem, muito obrigado, professora Michele Galvão. Carolzinha, você está por aqui, Carol Mota, Terezinha Joca, Ana Cecília, a Cecília por aqui, e a todos os presentes. Gostaria de agradecer muito a TV Unifor, gostaria de agradecer muito a presença de todos vocês, tá? E se inscrevam quando abrirem as inscrições, tá bom? Um abraço a todos, saúde e paz. Obrigada a todos, pessoal, né? Peço também que vocês convidem seus colegas de sala, né? Articulem os colegas de disciplina, a gente vai fazer isso também por meio do programa de monitoria, para todos aproveitarem, né, um dos diferenciais da Universidade de Fortaleza, que é contribuir para a formação do aluno muito além da oferta de disciplinas. Então, a partir da próxima semana, a gente abre as inscrições para o curso de gestão de tempo. A todos os presentes, né, muito obrigada e até a próxima com a programação de Acolhida 2020.2. Um grande abraço a todos.